Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 8. Tivemos uma aula maravilhosa na semana passada, no Dia da Bíblia, e tornou-se uma tradição aqui na nossa igreja, além do advento do Natal, tudo isso nós temos o privilégio de parar e meditar nas Sagradas Escrituras, como a Bíblia chegou até nós, que milagre é esse que Deus realizou na história, e que privilégio é esse que nós temos de ter este livro em mãos, este livro aqui em mãos. Então nós vamos ler Neemias capítulo 8 e vamos acompanhar esta apresentação que está no nosso telão. Diz assim a palavra do Senhor, Neemias 8. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender. O que ouviam era o primeiro dia de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês, E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rabadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Yamin, Acube, Sabetai, Rodias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías. E os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas.
até aqui. Os irmãos podem se assentar. Esse texto nos lembra de um evento emocionante na história do povo de Deus. Que depois do povo ter experimentado o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico, e terem estado também sob o regime dos persas, Deus levantou um rei chamado Ciro, na história conhecido como Ciro II, que também é chamado no livro de Isaías como o meu servo. É assim que Deus se refere a Ciro. Este rei foi usado por Deus para liberar o povo para voltar a Jerusalém e reconstruir Jerusalém. Mas não há reconstrução de prédios, de alvenaria, amontoamento de pedras e coisas desse tipo, se não houver a verdadeira reconstrução que acontece aqui dentro, no coração. Por isso, todo o trabalho que Neemias fez, reconstruindo os muros de Jerusalém, e Esdras e demais pessoas estavam empreendendo esforços para recobrar a construção do templo, tudo isso converge no momento que nós acabamos de ler aqui. O povo que voltou do cativeiro se reúne como um só homem na praça, e Esdras, que era escriba e sacerdote, sobe num púlpito e começa a ler a lei de Deus. E os levitas desempenham a função deles neste momento, a função que foi dada a eles desde os dias de Moisés, que era de estar no meio do povo de Deus. Eles não tinham terra, não tinham quinhão na herança, na distribuição de terras, porque o ministério deles era habitar com as demais tribos, ensinando a palavra de Deus. Estas pessoas, elas estão ali ouvindo a palavra e começam a ensinar o povo que ouve Esdras. Irmãos, depois de terem passado por 4 mãos de governos poderosos, que uns proibiam a leitura, outros proibiam até mesmo o culto familiar, agora eles estão em praça pública lendo a Bíblia Sagrada. E isso traz uma emoção a esse povo, e eles começam a chorar, e o choro é incontido. Então os levitas passam a dizer: olha, contenham o choro, porque hoje é um dia de alegria. E vocês veem que há um misto. Não chorem, porque hoje é um dia de alegria, mas eles estão chorando. E como saber se esse choro do outro é choro de tristeza ou de alegria? O fato é, há um incentivo aqui: olha, que você não tenha tristeza no coração, porque Deus está nos banhando de alegria neste momento. E eles ficam em pé, irmãos, desde a alva até ao meio-dia. Nós vemos pessoas ficando em pé para shows, hoje em dia. E aqui eu não estou falando com crítica de inspetor não, tá? Porque até em apresentações cristãs, nós também ficamos. Nós também ficamos. Mas vou citar aqui aquilo que é popular, aquilo que é cultural. Pessoas montam barracas à espera do seu artista. Às vezes pessoas ficam 4, 5, 6 horas debaixo de chuva, debaixo de frio, com capas de chuva, no meio da lama, até que um homem ou uma mulher apareça, cante por 1 hora, no máximo 2, e vai embora, e essa pessoa vai ter 10 suaves prestações no cartão para pagar daquele show que ela foi, não é? Agora, já imaginou uma alegria que você não consegue se conter? Quanto tempo faz que você não sente essa alegria? A alegria de você estar ali num ambiente, de repente ela te surpreende. Porque a alegria, para ser alegria, ela tem que ser surpreendente. Tem que ser surpreendente. Recomendo o livro de C.S. Lewis, Surpreendido pela Alegria. Maravilhoso. A alegria tem que ser surpreendente. E esse povo talvez saíram com a seguinte orientação: olha,
é necessário que nós, como povo, a nossa identidade é de nos reunir para ouvir a lei de Deus, como os nossos ancestrais. Só que quando eles ouvem, eles não imaginam que isso vai causar um impacto no coração deles, pois vai falar do Deus que fez aliança com os seus pais, o Deus que não os abandonaria jamais, o Deus que estava trazendo eles de volta depois de muito tempo no cativeiro, como Deus havia prometido aos profetas: olha, eles vão para o cativeiro, mas ainda que eles estejam esparramados pelos 4 cantos da terra, eu vou trazê-los de novo para cá. E agora eles estão experimentando o cumprimento dessa promessa, e esse povo começa a chorar de forma incontida, e por isso vem esta frase maravilhosa que nós temos aqui. Primeiramente, eu gostaria de salientar com vocês, a nossa exposição dessa manhã, Neemias capítulo 8, verso 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo. Isso aqui, meus irmãos, é o que fez com que nós recebêssemos a alcunha de protestantes. Imagine você num ambiente jurídico, e ali tem um juiz, tem alguém que faz a acusação e tem o advogado, e alguém vai dizer protesto. Protesta com base em quê? Protesto com base no artigo tal, no inciso tal, não é assim? Há 500 anos atrás, homens levantaram-se e eles não disseram diante de tribunais protesto batendo na mesa. Eles simplesmente leram a Bíblia, que até então não estava no idioma do povo, e passaram a ensinar no povo, a ensinar ao povo, e eles receberam o nome de protestantes, porque tudo quanto dizia-se de Deus, eles diziam: vamos ver na Bíblia como é que é esse negócio? Será que o que estão ensinando de Deus é o que a Bíblia diz? E então passaram a chamar-nos protestantes, porque quando a Bíblia é aberta, nós sabemos que não é um livro aberto, é a palavra de Deus, e por isso fazemos à vista de todo o povo. Não há por que segredar a palavra de Deus. O texto também nos diz: porque estava acima dele, abrindo-o ele, todo o povo se pôs em... Quando é que a gente se coloca em pé, gente? Reverência. Reverência à palavra de Deus. Reverência à palavra de Deus. Eu vou falar para vocês aqui algumas coisas de cultura judaica, tá? Em Portugal existe uma forma de expressar respeito a alguém ou saudar alguém, que é fazer mesura. Já ouviram? Fazer mesura. Fazer mesura a alguém. O que quer dizer isso? Esse fazer mesura vem da língua hebraica, que é a mezuzá. A mezuzá é aquele elemento que fica na porta de uma família judia, que quando o judeu passa, ele passa a mão naquela mezuzá, aquele objeto que nada mais é do que um cilindro, que dentro tem uma cópia da lei de Deus, e ele beija e entra. No hospital Albert Einstein tem isso em todos os quartos. Isso é o que? Reverência à palavra de Deus. Em casas assim, o lixo não passa por essa porta, passa pela porta dos fundos. Porque ali onde a palavra de Deus é colocada, lixo não passa. Não é bonito essa reverência? Não estou aqui dizendo para todo mundo comprar uma mezuzá e colocar na porta, tá? Mas eu estou falando sobre a reverência à palavra de Deus. E aqui o povo se coloca em pé perante Esdras enquanto lia. E a Bíblia nos diz que homens que estavam ali no versículo 7, levitas, ensinavam o povo na lei. Ensinar o povo na lei é trazer rolo da lei, apontar o texto, explicar, é arrazoar. E se alguém disser não entendi, voltar a este ponto, explicar novamente. A Bíblia foi escrita para que nós a entendamos, meus irmãos. Ela não é um livro místico que, se ficar aberto, então emana energias em casa. Ela é um livro que contém argumentos, contém preceitos, contém princípios, para que lendo isso forme a nossa mentalidade.
E diz-nos a palavra que o povo chorava à medida que Esdras lia a palavra do Senhor. E o versículo 10 tornou-se adesivo de carro, tornou-se bordado de camiseta, tornou-se neon, placa de comércio, mas ele tem um contexto. Quando as pessoas dizem, até mesmo para pessoas que estão tristes, para com isso, a alegria do Senhor é a nossa força, não é? Usam fora de contexto. Porque aqui o povo chora, o povo voltou do cativeiro, o povo está aprendendo a lei do Senhor, e há um ensino nesse meio aqui, que aquilo que promove alegria ao coração de Deus, a alegria do Senhor, promove no seu povo, o quê? Força. Um povo enfraquecido é um povo que não tem convicção de agradar a Deus. Uma pessoa enfraquecida, normalmente é uma pessoa enfraquecida na fé, que eu quero dizer, é uma pessoa que perdeu a alegria, perdeu o sabor de saber que ela agrada a Deus quando ouve a palavra de Deus, e isso é depositado no seu coração. Por isso, no versículo 12 nos diz, então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente. O nome disso é festa. Festa com os outros, festa convidando outras pessoas. E qual a razão da festa? Porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Às vezes eu tiro algumas coisas da mídia assim, do arco, né? Eu me lembro de umas coisas assim bem antigas. Mas me lembro de um programa que a Mauri Júnior fez certa vez. Lembra-se aqueles programas? Flash. Passava na Band. Fui longe, né, Rogério? E eram umas festas assim que ninguém entendia nada, né? Mas lá ele estava e o povo falava, nossa, aqui está a Maria do Carmo. Quem é a Maria do Carmo? Mas estava lá, né? Aí eu me lembro de uma vez, tinha chegado tarde da faculdade e estava passando o programa, e era a festa que uma dona ricaça estava dando para o poodlezinho dela. Lotado socialite do Rio de Janeiro. Festa um pet. Todo mundo ali, e gente brava porque não foi convidada, saiu nas revistas depois. Irmãos, nós vivemos uma sociedade que precisa ressignificar a alegria. A Bíblia nos ensina que o povo de Deus, ele sente alegria quando entende a palavra de Deus. O povo, ao entender a palavra de Deus, chora de alegria. Chora de alegria. Nesses 22 anos de vida pastoral, eu tenho colecionado na minha memória semblantes de algumas pessoas chorando durante a exposição da palavra, numa aula de escola dominical, como uma pessoa que eu estou lembrando agora, que durante a aula, ela chorava copiosamente, e o marido começou a perguntar o que estava acontecendo, e de repente ela falou, para toda a igreja ouvir, ela falou assim, entendi a palavra de Deus. Gente, que coisa maravilhosa, eu entendi a palavra de Deus. A mulher não se continha no seu choro. Irmãos, que coisa maravilhosa entendermos a palavra do Eterno, termos clareza na Escritura. Esse texto, ele nos serve como base para a nossa vida devocional hoje em dia, porque nós ficamos em pé para outras coisas, fiquemos em pé para a palavra do Senhor. Aprendamos a palavra de Deus de pessoas idôneas, pessoas que estavam ao lado de Esdras, o escriba e sacerdote, à esquerda e à direita dele. Pergunte a você mesmo, essa pessoa que eu estou ouvindo no YouTube, ela é digna de ser ouvida? Com quem ela anda? De quem ela aprendeu? Qual a confissão de fé dessa pessoa? Uma pessoa não pode falar que Jesus é Senhor e depois falar para outras, a teologia da prosperidade é o sinal de que você é convertido. Mamon é o Deus dessa pessoa, riquezas. Assim também você não pode confundir o culto a Deus, e tudo isso a palavra de Deus nos ensina. Posto isso, vamos meditar nesse tema, em como a Bíblia chegou até nós. Eu gostaria de começar expondo para vocês, é tradição aqui na igreja, nós fazemos essa exposição na escola dominical, ao final do ano.
em função do dia da Bíblia, para motivar a você a ser um crente bíblico e ler a Bíblia. Leia toda a Bíblia. É isso que eu quero de vocês daqui para frente. Leiam toda a Bíblia. Eu falo, eu quero um gesto pastoral, tá? Carinhoso. Mas olhe só, o que nós temos aqui? Nós temos uma pedra e ela tem inscrições. Essa é a estela do faraó Meneptah. Ele reinou no Egito durante o período dos juízes. E por que é tão importante abrir uma aula como essa com a estela do faraó Meneptah? Primeiro porque é um documento egípcio, não religioso. Não é um texto que está na Bíblia Sagrada, tá? Não é um texto que se encontra em outros livros de culturas que têm atrelado à cultura religiosidade. É um texto que se encontra numa pedra depositada no Museu do Cairo. E segundo alguns especialistas, esta pedra não está à exposição assim, a pessoa está andando no corredor falando, nossa, encontrei a pedra de Meneptah. Ela está escondida num cômodo, num canto lá, para não dar problema. A escrita dela dá problema, por quê? Ela é datada do ano 1220 a.C., tá? E foi descoberta em 1896. Nossa, como que eu não estou sabendo disso? Porque a mídia não mostra essas coisas. A mídia não mostra as coisas. Desde 1896 essa pedra está lá e ela descreve a campanha militar do faraó Meneptah. E naquele retângulozinho amarelo que vocês estão vendo ali embaixo na pedra, está a seguinte inscrição que está ali em amarelo: encontrei o povo de Israel na terra. Ele está falando sobre uma vitória que ele teve durante o seu reinado, que ele sobe para a terra prometida, para a terra de Canaã. E em 1200 a.C. ele diz, encontrei o povo de Israel na terra. Isso daria problema? Com certeza, porque isso aqui é uma pessoa de fora, um faraó egípcio dizendo, eles estão nessa terra. Muito antes de 1948. Muito antes. Segundo, e acabei com todos eles. É uma forma hiperbólica que ele usa para falar da sua vitória. Porque é igual você dizer assim, fiz uma festa e todo mundo foi. Todo mundo? Não. Só uma forma de dizer. Mas essa forma hiperbólica de um faraó referir-se a si, faraó significa a grande casa. Então desse cara que tem como título a grande casa, não vem nada diminutivo. É tudo agigantado. Ele fala, e acabei com todos eles. Não acabou porque o povo de Israel está aí. Mas o que quer dizer essa declaração? Quer dizer que o povo de Israel estava na terra prometida nesta data, 1200 antes de Cristo, antes do rei Davi. Nos diz que era uma terra hostil e a inscrição mais antiga de antissemitismo, de perseguirem a Israel e tentar dizimar este povo. Então, esse povo merece nossa oração, gente? Muito. Por isso que a Bíblia fala para nós, orem por eles. Orem por eles. E quem os amaldiçoa, a mídia mostrou que acontece também. Então, não são provas que nos dão fundamentação e ousadia quanto à Bíblia, tá? Isso aqui é um elemento histórico para dizer para vocês que a história bíblica, ela é referendada por argumentos na academia científica, mas nem tudo é evidenciado, porque pode trazer muitos outros conflitos étnicos e religiosos. Todavia, não são as provas que nos dão fundamentação e ousadia, eliminando dúvidas dos nossos contemporâneos, mas como nos relacionamos com Deus e com a sua palavra. Esta é a maior prova de que a Bíblia é a palavra de Deus. Como eu e você vivemos hoje, é a maior prova. Então, pensemos o seguinte, como que os homens de hoje, eles se comportam com a Bíblia? Os homens de hoje se incomodam com o Deus de sempre. Homens de hoje se incomodam com o Deus de sempre.
numa imagem uma pessoa extremamente cuidadosa consigo, e na outra um homem que aparenta assim ser uma pessoa extremamente ocupada. Mas como que o homem moderno lida, por exemplo, assuntos como a criação do universo? Deus chama a existência. Deus chama a existência. A palavra que nós temos no hebraico quanto à criação do universo, gente, não é Deus tomando um elemento existente e desse elemento criando outro. Lá está escrito Bereshit bara Elohim, que significa em princípio, que nós traduzimos no princípio criou Deus os céus e a terra. E esse verbo criar, bará, ele aparece 2 vezes na Bíblia, é referido apenas a Deus, que tem poder de criar sem utilizar um elemento previamente existente, que fez dele mesmo, por ele mesmo, sem que houvesse uma matéria antes. Ele criou do nada, pela palavra do seu poder. Então, Deus chama a existência, e no relato da criação, notem bem, pessoas dizem assim: nossa, a Bíblia é difícil, porque eu comecei a ler Gênesis 1, e aí começa uma lista, uma repetição, depois vai para a genealogia. É importante você saber isso. Primeiro, Gênesis 1 é título, tá? Ali é título. E então a partir disso começa a discorrer a narrativa da criação de forma poética. E até Gênesis capítulo 2, versículo 4, parte A, é uma narrativa da criação. Gênesis 2, 4, parte B, começa uma segunda narrativa que coaduna com a primeira. Não é que essa continua a primeira, mas elas são a mesma coisa em perspectivas diferentes. Por que isso, pastor? A pergunta que eu faço é: qual a primeira nação na Bíblia que foi citada? Quem já ouviu isso? E alguns alunos meus poderão dar spoiler, né? A Assíria. A Assíria é a primeira nação citada no livro do Gênesis. Por que isso? Lembremos, o povo de Israel ficou cativeiro na Assíria. Durante o cativeiro assírio, eles estavam sob inspiração divina, copiando e transcrevendo o texto bíblico. E o povo sabia o que era a Assíria, e ter a Assíria como referência de distância e de localização geográfica de tantos outros lugares. Então, a Assíria é a primeira nação citada na Bíblia. E qual era o culto na Assíria? Gente, o povo assírio e babilônico tinha um panteão de deuses que aproximava o número de 5.000 deuses. Havia deuses supremos, havia deuses intermediários, havia deuses servis, havia uma infinidade de pessoas, e eles adoravam aos astros. A primeira narrativa da criação, ela é extremamente evangelística, porque é uma forma do povo hebreu dizer para o povo no cativeiro o seguinte: olha, o meu Deus, o eterno, criou o teu. Por isso que lá não tem que Deus criou o sol e a lua. Dos astros, Ele criou o maior para alumiar o dia e o menor para a noite. O que eles estão dizendo ali em Gênesis 1,14 é o seguinte: é que o meu Deus criou o maior Deus de vocês com uma finalidade. Quem é Deus de fato então? É isso que eles estão ensinando. Essa narrativa de Gênesis capítulo 1, do verso 1, que é título: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. É título. E a partir daí vem a narrativa. Tudo isso incomoda o homem moderno. Sabe por quê? A primeira pessoa em Gênesis não é o homem, é Deus. Deus é o herói do Gênesis. A mensagem é: você não é o cara, você não é o centro. Você foi criado por Deus, e você só vai se encontrar plenamente satisfeito em Deus. Santo Agostinho dizia isso: criaste-nos para ti, e inquieta estará a nossa alma enquanto não repousar em ti. Sabe o efeito Piracema? O peixe, ele está na barranca do rio Paraná, que é onde o Tietê deságua, né? Nasce por aqui e
corta todo o estado de São Paulo e vai desaguar lá no Rio Paraná. Mas quando chega a Piracema, ele volta para a fonte paradisova. E que coisa, não? Me lembro daqueles Globo Repórter que mostrava os peixes atravessando as usinas hidrelétricas, as barragens. Eles atravessavam e voltavam para a origem. Tanta força para voltar à origem. Já teve a experiência de conversar com alguém do meio agropecuário que perdeu um animal? A pessoa diz assim: perdi um cavalo, ele desapareceu, mas depois de uma semana ele voltou para o curral. Aí eu soube que ele havia sido roubado, levado 50 quilômetros de distância numa outra fazenda, mas por ele saber o lugar de pertencimento dele, ele escapou e veio de volta ao lugar dele. A criação revela a glória de Deus. E o homem, será que o homem tem isso? Esse desejo de voltar para a origem? Tem. Esse desejo chama-se adoração. Eu preciso de Deus. Eu preciso me encontrar com Deus. Eu preciso ir ao encontro do Criador. Tudo isso, gente, o homem de hoje se incomoda com o Deus de sempre? Certamente. Porque a cultura de hoje diz: você se basta, você é o cara. Olhe para você, agigante-se diante dos seus problemas. E a Bíblia diz: humilhai-vos, pois, perante a potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, te exalte. Alguns temas. O primeiro casal, homem e mulher os criou. Traz incômodo para o homem de hoje, não? Homem e mulher os criou. O dilúvio, uma história de juízo. Deus é amor, mas Ele traz justiça e juízo sobre todo aquele que se volta contra Ele, porque Ele, sendo amor, Ele sabe que o caminho dessa pessoa é o mesmo de Satanás. Essa rebelião contra Ele é destruição e malignidade pura. Deus cuida da sua criação. Aí alguém pode perguntar: mas pastor, essa história do dilúvio é meio treslocada. Como que um homem constrói uma arca, um caixote que vai vogar sobre as águas? Esse é o termo que é utilizado em Gênesis. E lá ele coloca animais de todas as espécies. Que absurdo isso! É interessante ouvir o doutor Adalto Lourenço falando sobre este assunto. Você pode ver depois no YouTube, que é maravilhoso. Ele fala simples: Deus manda um filhote de cada espécie. Vai caber ou não? E aí da espécie canina, ele faz todas as demais. Com o tempo as raças vão variando. Pronto, está aí uma explicação para você dar para o seu filho, criança que te pergunta. Abraão, um homem chamado para andar com Deus. Deus é espírito. Deus não tem corpo, Deus não tem braço, Ele é espírito. Mas Ele diz: anda comigo, anda na minha presença, ser perfeito. Vem caminhar comigo. Deus anda na história, Deus anda na existência, Deus está presente em todos os lugares. Mar Vermelho e Rio Jordão abertos para a travessia de um povo. Faz sentido isso? O homem moderno diz: não, isso é contra a física, isso não entra na minha cabeça. Pois é, só que se a pessoa fizer um turismo de crente, ela vai ficar assustada, porque ela vai ver o cume do Monte Sinai, que pegou fogo, está lá a rocha preta de fogo, e se pegar um fragmento e quebrar ele no meio, está marrom de pedra, mas por fora a crosta que o fogo deixou. Deus desceu sobre aquele monte. E tantas outras coisas que vão dando referências, mas a mensagem da Bíblia, gente, é de que Deus, não é que Deus existe, supere isso. A Bíblia não foi escrita para provar a existência de Deus. Deus se revela. Quem existe não fica dizendo: olha, eu vou dar prova de mim. Não, Ele fala. Ele fala. Josué orar e o dia prolongar-se. E eu poderia citar aqui outros milagres mais. Ezequias duvidando da palavra de Deus. Será que é? Não é? Deus fala: para que você saiba, eu vou atrasar o relógio solar em 10 graus.
relógio, a sombra vai para frente, não é, Ezequias? Pois é, no seu caso, vai para trás. Ele veio, meu Deus, Deus está falando comigo. Pois é, cara, confia em mim. Nenhum outro faz isso, eu posso fazer. Irmãos, a Bíblia nos fala de coisas que o homem moderno diz, mas vamos ver que coisa maravilhosa. Por que meditar na palavra de Deus? Eu gosto dessa citação do pastor presbiteriano Eugene Peterson. Ele foi tradutor da Bíblia A Mensagem, que é uma paráfrase que eu recomendo para você adquirir se você desejar. Na nossa versão revista atualizada, o pai do filho pródigo disse: vinde, matemos o novilho cevado. Não é? Para celebrar a volta do filho pródigo. Na Bíblia a mensagem diz: vinde, façamos um churrasco. Pronto, todo mundo entendeu, né? Era a área dele, as línguas semíticas e as línguas bíblicas, e ele dedicou a vida toda para uma tradução fiel dos originais, para variação linguística que nós utilizamos hoje em dia, para que a mensagem chegue a todo mundo. E ele disse isso que eu acho maravilhoso: a vida espiritual não se dá a partir de uma combinação casual entre nossas leituras favoritas e as circunstâncias individuais. Somos formados pelo Espírito Santo de acordo com o texto das Escrituras Sagradas. Deus não encarrega o homem de formar sua espiritualidade pessoal. Deus não te deu esta autonomia. Crescemos conforme a palavra revelada e inculcada em nós pelo Espírito. Aqui, carinhosamente, eu gostaria de fazer uma pastoral. A vida espiritual não se dá a partir de uma combinação casual entre nossas leituras favoritas e as circunstâncias individuais. Alguém pode dizer assim: eu estou sofrendo de depressão, vou ler autoajuda. Olha, lá no meio pode ter até um profissional da área escrevendo, mas você precisa de acompanhamento médico, você precisa de atividade física, você precisa de terapia, mas sobretudo você precisa de um relacionamento real com Deus. Você precisa da palavra de Deus, porque Davi foi tratado por Deus em todas as suas idiosincrasias pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Segundo, somos formados pelo Espírito Santo de acordo com o texto das Escrituras Sagradas. John Owen, que foi o capelão da coroa inglesa durante o período dos puritanos, ele disse o seguinte: você gosta de revelação? Assim te diz o Senhor, eis que te digo. Ele disse: para revelação ser revelação, você tem que abrir a Bíblia para confirmar a revelação. Agora, se a revelação foi dada e você abre a Bíblia e você vê que o que foi dito está na Bíblia, você não precisa da revelação, o que você precisa é ler a Bíblia. Conhecer a palavra, conhecer a Escritura. Deus nos deu a palavra, e a palavra de Deus não nos relega ao preguiçosismo da nossa geração. Nós vamos ler, nos deleitar na Escritura, e ela fala conosco até mesmo quando estamos dormindo. Davi nos diz nos Salmos: a tua palavra me conforta. Até mesmo o Senhor Jesus, ao prometer a vinda do Espírito Santo, em João capítulo 16, disse: ele vos dirá tudo quanto eu tenho dito. O Espírito Santo não vai apontar para você um homem, uma mulher, uma literatura. Ele vai apontar Cristo. Cristo e a sua palavra. E assim, Deus não encarrega o homem de formar sua espiritualidade pessoal. Eu acho essa frase maravilhosa. Porque nós vivemos uma época
de relativismo religioso, em que o povo assiste um cara falando em nome de Jesus no Netflix e fala: que bom que o Netflix contratou um cara pregando e agora eu posso assistir ele. Para de assisti-lo, aquilo ali é coach, aquilo ali é você é o máximo. A Bíblia diz: você não é o máximo, você é pecador e você está destituído da glória de Deus, se Deus não realizar um milagre em você, chamado arrependimento, que é Deus quem dá. Se Deus não conceder fé a você, e você não agarrar esta fé pela graça de Deus, você vai ser condenado. A nossa espiritualidade é formada pela palavra de Deus. O que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? A Bíblia que Jesus lia. Você já parou para pensar isso? Jesus lia a Bíblia, certo? Ele entra na sinagoga de Cafarnaum, ele abre o texto de Isaías, exatamente onde ele precisava. Naquela época não tinha capítulos e não tinha versículos. Isso é algo tardio. Versículos são período pós-reforma. Capítulos pouco antes. Mas o texto ele era como um todo. Por isso que quando me perguntam: pastor, qual o melhor método de ler a Bíblia? Leia por tempos e tempos. Se você gastar 1 hora lendo a Bíblia, não é gasto, é investimento. Você verá que uma mensagem está após a outra e os capítulos e versículos não cortam o raciocínio. Leia como um todo, ou copie o texto com a sua própria grafia, para que você se aproprie da mensagem. A Bíblia que Jesus lia era esta. Notem vocês que nós temos divisões na Bíblia judaica, e essas divisões são chamadas Torá. Torá significa lei. São os livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Pentateuco. Também é dividida em Neviim e Ketuvim, que quer dizer escritos e profetas. O acróstico de TNIV, TNIK, Ketuvim, TNIK, forma a palavra Tanar. E quando você ouve alguém dizendo na televisão: porque fulano está lendo a Tanar, ele está lendo o Antigo Testamento todo, a Bíblia judaica. Esta era a Bíblia que Jesus lia. E sabe o que é maravilhoso? É que o cânon, a forma de os livros se apresentarem para nós, como nós temos aqui na nossa mão hoje de manhã, é exatamente essa aqui. Sabe por quê? Aproximadamente no ano 300 antes do Senhor Jesus nascer, na época de Alexandre o Grande, o Antigo Testamento já estava organizado. Deus já havia usado os seus profetas e escribas como Esdras para compilar todo o texto do Antigo Testamento. Já estava pronto. Agora tem algo que eu gosto de falar, porque isso me edifica muito. Quando as pessoas perguntam: pastor, o povo era atrasado, o povo poderia inventar, pegar mitos de povos vizinhos e incorporar na Bíblia. Por exemplo, a pessoa, ela lê um livro e ela descobre que havia um mito babilônico sobre o dilúvio. De alguém que ouviu certo alguém que também escapou de uma grande inundação global. Aí fala: o povo apropriou-se da história do dilúvio dos babilônios. Ou então toma emprestado a questão da Assíria, que tem lá um mito do deus Marduk, que guerreia com um dragão demoníaco chamado Tiamat, e o sangue desse dragão pinga na terra, ele faz o barro, e desse barro ele forma o homem. As pessoas falam: isso é um mito que estava presente lá no meio dos assírios. Eles se apropriaram e aí disseram que Deus tomou do barro e fez o homem. Mas já parou para pensar no contrário? Que isto pode ser a corrupção da mensagem verdadeira, que Deus é a pessoa que criou do pó da terra o homem, e que houve sim uma inundação de proporções globais, e que as culturas nas suas variações, cada uma contava a sua forma. Irmãos, você pode ir na Patagônia, tem gente falando de um momento em que a tribo começou, que depois de uma grande inundação e de um dilúvio, chegou ali um grande chefe com a sua família num barco e começou aquele lugar.
Você pode ir na Indonésia e tem um mito assim também. Você pode ir lá no meio dos tuaregues e alguém vai dizer isso. Vai lá nos esquimós e alguém vai dizer isso. Porque existe algo na cultura que é transmitido. Agora, se você for para a ciência, aí vai ter muita gente dizendo: realmente foi inundado. Agora vamos ver que período glacial foi esse. Deixa eles brigarem lá. Aqui já está claro para nós, dizendo o seguinte: Deus é o Senhor sobre toda a terra, Ele está presente na história, e nada do que aconteceu foi fora do seu plano. Tudo aconteceu segundo o seu propósito. Posto isso, nós vemos que, quando as pessoas também perguntam, o texto não foi adulterado, porque mitos parecidos nós temos nos povos vizinhos. Uma das coisas que faz com que a gente pense na questão da adulteração do texto é a seguinte: primeiro, é como que um povo transmitia a mensagem de Deus dentro dele mesmo. Você já leu o livro do Êxodo? Já se emocionou com aquela parte que diz que o povo se reuniu ao pé do Monte Sinai e de repente uma nuvem desceu sobre o monte e fez tremer aquele monte? Me arrepia de lembrar. E naquele tremor, o topo do monte começa a pegar fogo, e ouve-se trovões e um grande clangor de trombetas. Imagine, clangor de trombetas. Nenhuma parada de 7 de setembro se aproxima daquilo lá não, gente. Isso foi contínuo, este som continuado de trombeta tocando. Isso era utilizado para chamar o povo, para congregar o povo. Os exércitos desde a antiguidade tocavam trombetas para chamar o povo, ou dando o sinal de fuga, mas ali é uma santa convocação, e o povo todo estava como? Tremendo. O povo se prostra com o rosto em chão, e enquanto isso, Moisés entra na nuvem, e Deus falava com ele como o homem fala ao seu amigo. Ali o Senhor revelou tudo o que nós temos de saber sobre como o mundo começou, como as civilizações começaram, o plano de Deus desde a criação. Toda a lei foi dada ali, e ele desce do monte e entrega isso ao povo. O povo está tão apavorado que diz: fale você a nós, mas não nos fale o Senhor, para que não morramos. Presença de Deus. E esse povo que experimenta isso, quando vai transcrever esta lei que vem de Deus, eles vão fazer isso como? Com caneta Bic borrando? Não tinha naquela época, eu estou aqui apenas fazendo força de expressão, tá? Mas eles tomam uma pena e vão escrevendo com todo o cuidado, letra por letra, e quando chega no tetragrama sagrado, que são as iniciais de quando Deus disse: eu sou o que sou, 4 letrinhas em hebraico, o escriba parava, tomava 7 banhos, vestia-se de linho puro, passava por uma avaliação, orava, entrava em espírito de oração, tomava uma pena de ouro e então escrevia o tetragrama sagrado, orando com toda a reverência ao nome do Senhor, porque está escrito: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ô gente, você lê tanta coisa que o povo escreve sem pensar. Você não vai ler um livro que foi escrito debaixo de tamanho temor de Deus e o Espírito Santo ungindo essas pessoas. Como que esse livro não tem a ver conosco, não está relacionado com a nossa saúde aqui e a nossa certeza de vida eterna? Nosso
Contentamento está em Deus, e a palavra de Deus nos leva para isso. Tudo isso aqui, todos esses livros foram transcritos nesta cultura de temor a Deus. Agora, de 1500 antes de Cristo até o ano 100 aproximadamente, nós estamos arredondando da nossa era, em 1600 anos, Deus falou aos seus santos profetas e aos apóstolos. Quando João, apóstolo, escreveu o Apocalipse e pôs o ponto final, a revelação com R maiúsculo, encerrou. Encerrou. Temos então a palavra de Deus. Agora, o que é a Bíblia Sagrada? É esse volume de livros que nós temos, 39 no Antigo, 27 no Novo. Os 39 do Antigo são livros, é a Bíblia que Jesus lia, que desde o ano 300 a.C. já estava compilada e organizada, ok? Não havia dúvidas, esse entra, este sai, nada disso. E o Novo Testamento, que começou a ser escrito, preste atenção aqui, Jesus morreu e ressuscitou e subiu aos céus por volta do ano 30, tá? Por volta do ano 30. A primeira literatura escrita no Novo Testamento foi escrita aproximadamente no ano 48, 49. Epístolas aos Gálatas e 1 Tessalonicenses, 48, 49. Qual a distância aí? 18, 19 anos. Há 18, 19 anos você estava onde? Fazendo o quê? Você se lembra? Eu também. Não é um espaço de tempo curto? E neste período em que foi escrito, qualquer pessoa poderia dizer o seguinte: não, o que ele escreveu lá está errado, esse cara não existiu, isso aí é invenção. Pode ir perguntar a outra pessoa que ele vai te dizer quão invencionista ele é. Só que nós não temos isso na história. Até mesmo aqueles que não criam em Jesus falavam de Jesus. A discussão não é se Jesus realmente existiu. A discussão que houve por causa de infiltração de heresias foi a natureza de Jesus e se ele ressuscitou, mas que ele veio, ele veio. Quando Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses e aos Gálatas, ali havia pessoas que tinham perambulado por toda aquela região, conhecia da história e poderiam dizer: Paulo está errado, ele é um líder de uma nova seita, ele está inventando essas histórias. Mas nas cartas, meus irmãos, não há nenhuma menção dos apóstolos querendo dizer o seguinte: olha, eu vou provar para você que Jesus veio. Não existe isso, sabe por quê? Era consenso popular, não tem como negar, ele realmente nasceu, ele viveu entre nós, ele morreu crucificado, não há o que discutir. O Novo Testamento, ele é revestido de uma grande importância por causa disso, porque o Antigo, nós temos o livro do Gênesis falando de coisas anteriores a ele, que vocês veem na setinha lá, ok? E ele começa a ser escrito por volta do ano 1500 a.C. E o Gênesis está relacionado com o Apocalipse, o último livro da Bíblia, no Novo Testamento. Quem não ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, não vai entender Apocalipse. Às vezes a pessoa diz assim: Apocalipse, o livro da volta de Jesus, é o mais importante da Bíblia. Tem muita seita falando isso aí. Não tem essa do livro mais importante da Bíblia. A Bíblia como um todo é a palavra de Deus, ponto. Antigo e Novo Testamento. Ah, isso é coisa do Antigo, é coisa nossa. Porque lei cerimonial, lei civil, lei religiosa que Deus instituiu em Levítico vai se cumprir em Cristo. E através de Cristo nós entendemos tudo aquilo que foi dito lá. E nós não vamos perpetuar aquilo que Cristo já cumpriu. Mas somos o povo da aliança. A igreja é o povo de Deus. A igreja é Israel de Deus.
nós temos o livro de Daniel, que faz menção a eventos que vão acontecer no período interbíblico. Então nós temos de 1500 a.C. até cerca do ano 400 a.C. a escrita do Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias. Que bom que vocês estão aqui. Estão ouvindo? Estão acordados? De Gênesis a Malaquias, nesse período de 1500 a 400. Temos o período interbíblico. Deixa eu fazer uma correção. Pessoas dizem assim: por que período interbíblico? Ah, porque o povo pecou, Deus virou as costas para ele e disse: não vou falar nada. É um Deus bicudinho, mimimi. Gente, não é isso não. Durante os 400 anos de silêncio, Deus não falou de forma como foi com os profetas do Antigo Testamento, tá? Mas ele continuou agindo na história, e Deus não falou, porque tudo quanto ele havia de dizer, ele havia dito. Durante o período interbíblico, é importante nós considerarmos essa história? Obviamente que sim, porque durante esse período, o Império Medo-Persa cai, o Império Grego sobe, e a missão de Alexandre o Grande era conquistar o mundo todo e tornar o mundo todo sob a cultura helênica, a cultura grega, faz com que o idioma grego seja disseminado por toda a raça humana. E o Novo Testamento vai ser escrito em qual idioma? Grego. Os apóstolos pregaram por todo o mundo em qual idioma? Grego. Deus está preparando o mundo para a chegada do Salvador no período interbíblico. Ah, pastor, aqueles livros, Macabeus 1, Macabeus 2, eu posso ler? Pode, porque ele tem história. Eles não são inspirados pelo Espírito Santo como os demais livros, porque não fazem parte do cânon da Bíblia judaica, não faz parte da Bíblia que Jesus lia, tá? Mas eles são argumentos e referências históricas. Então nós temos o Novo Testamento. Vamos imaginar ali Jesus nascendo no ano 0. Não foi no ano 0, Jesus nasceu antes de Cristo. Se você não sabia disso, fica sabendo agora, tá? Foi um erro, um cálculo no calendário. Ele nasceu aproximadamente no ano 6. Alguns discutem entre ano 6 ou ano 4. Mas enfim, vamos imaginar ano 0. Jesus nasce, dando assim início ao Novo Testamento. E então, em 49, Paulo escreve a primeira literatura do Novo Testamento. As cartas foram escritas antes dos evangelhos. Os evangelhos vêm depois. Paulo escreve Gálatas e Tessalonicenses a partir do ano 49. A partir do ano 50, 52, os evangelhos começam a ser escritos. E então, até o ano 100, Apocalipse está sendo veiculado em toda a cristandade. Nós temos esse período de 1600 anos em que Deus fala aos seus santos profetas. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a educação, para a correção, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse. Se você não cotejou a tua Bíblia, eu convido você a fazer isso. Admire ela. Abra sua Bíblia, veja as primeiras páginas. Tem um índice contendo os livros. Comece a ticar quantos livros você já leu. Veja quantos livros você leu. Veja quantos faltam. Marque textos que tocaram seu coração. Ame a palavra de Deus. Tenha uma relação próxima com a Escritura Sagrada. Para nós, não vai dar para fazer essa exposição hoje, mas eu gostaria de continuar posteriormente falando sobre o cumprimento de tudo quanto o Antigo Testamento disse sobre a vinda de Jesus Cristo. Não percam a próxima aula, vai ser uma bênção para você apresentar Jesus a todas as pessoas, mostrando por todas as escrituras, tal como Filipe fez com o eunuco,
na estrada de Jerusalém a Gaza, e como o próprio Jesus fez aos discípulos de Emaús, começando por Moisés, passando pelos profetas, pelos escritos, dizendo tudo quanto a seu respeito se dizia. Vamos colocar em pé e vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por esta manhã, pelo privilégio de poder abrir a palavra do Senhor e ler Neemias, e ver, ó Deus, a singeleza da tua palavra, e como aquele povo se comoveu ao receber a palavra de Deus, ao entender a sua mensagem, a mensagem de que Deus nos criou para que nós vivamos com Ele, e Deus nos deu a sua palavra para que nós a entendamos e vivamos com alegria na sua presença. Senhor, se porventura houver alguém entre nós que perdeu a alegria da caminhada cristã, restaura a alegria nesta pessoa. Isso só é possível através da obra do Teu Espírito Santo, que opera em nós pelos méritos de Jesus Cristo, que veio segundo as Escrituras, que morreu segundo as Escrituras, que ressuscitou segundo as Escrituras, e vivo está para todo sempre. Senhor, dá-nos a Tua palavra todos os dias, que sejamos um povo que lê a Bíblia, que obedece à palavra de Deus. Não que leiamos a Bíblia para apontar onde o erro do outro se encontra, mas que leiamos a Bíblia para chorar de alegria por entender a mensagem de Deus e aplicar em nosso coração mesmo. Ó Deus, dê graça ao Teu povo, que neste momento de festividades, não nos esqueçamos da alegria e a festa que há em entender a Sagrada Escritura. Assim oramos com ações de graças, em nome de Jesus. Amém.